Boa tarde, eu sou José Araripe Júnior, 55 anos, estou vestido um paletó escuro, camisa azul, uso um óculos, sou branco, um pouco calvo, tenho pele branca e tenho 55 anos, estou com cara de 60. A arte, ela, antes de tudo, ela nasce da imaginação. A imaginação é um dom que ninguém tira de ninguém. Nenhuma deficiência, seja ela física ou mental, tira a capacidade de imaginar. Imaginar é o princípio da vida. E a imaginação, ela é fundamental para que as pessoas tenham o direito a fabular, criar seus próprios mundos e criar suas próprias narrativas. Compreender o mundo que está à nossa volta é algo complexo, seja para qualquer pessoa, seja para aquela que tenha deficiência visual, deficiência auditiva, ou que esteja em plena eficiência, digamos assim. Eu citaria um momento em que todos nós estamos na caverna, e essa caverna seria o momento em que a gente sonha. Então, o sonho é o maior mistério que compõe o nosso mundo irreal, mas ele se torna real e bastante real para todos nós, porque ele mexe com a imaginação do consciente e do inconsciente. Há quem diga que os sonhos são a projeção dos nossos desejos, ou há quem diga que os sonhos são as projeções dos nossos medos, ou tudo isso misturado. Então, eu penso que, quando a gente estuda o que é denotação, a gente aprende a olhar sem ter uma pré-explicação, digamos, ou um pré-entendimento sobre aquilo que a gente está olhando, ou aquilo que a gente está percebendo, seja com os sentidos, como o tato, por exemplo. A denotação seria a pureza da percepção, aquela percepção que não esteja contaminada por algo que veio antes. É quase impossível esse nível de descontaminação. Eu olhar para uma fotografia e poder ter uma leitura dela absolutamente pura. Mas é o primeiro dos direitos quando você observa algo, ou quando você ouve algo, ou quando você toca algo, é você ter o direito à sua própria interpretação. Então, a denotação, ela é a capacidade que cada um tem ou pode ter com seus recursos, sejam eles quais forem. Isso é a coisa mais sagrada, porque é daí que você vai desenvolver a sua visão crítica do mundo. Se nós somos, de alguma forma, adestrados pelo sistema educacional, nós temos um tanto quanto uma formação dirigida para acreditar nisso ou naquilo. O que seria uma programação? Somos seres
que tendemos a ser programados pelo sistema. E isso vai nos dando uma série de conotações que podem atrapalhar as denotações. Então, quando eu olho para uma foto e que essa foto não tem uma legenda, é o momento que eu tenho para compreender aquela foto ao meu modo. Mas se antes minha professora me disse, você tenha cuidado em certas imagens, olhar, não veja figuras demoníacas. Tal coisa é bela, tal coisa é feia. Aprendemos numa linha de raciocínio da cultura helênica a separar o belo do feio. Goethe cita uma coisa muito interessante, que seria a diferença do belo para o sublime. Uma floresta pegando fogo, eu posso olhar e dizer, que belo, mas um ecologista que estiver do meu lado vai dizer, que absurdo, como é que você acha que uma floresta pegando fogo pode ser bela? Aí Goethe coloca isso como aquilo que é sublime. Ou seja, não é belo, é sublime. Seria a possibilidade de você interpretar aquilo que aparentemente está fora de uma regra lógica do que seria entre o bom e o ruim, o bom ou o mal, a partir de uma sublimação. Ou seja, você ir além, transcender a leitura daquilo de outra forma. A conotação, ela já é a imposição de uma legenda sobre o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca. Então, é uma contaminação muito grande e que nós temos que ter consciência de que quando eu vejo algo, eu quero ver aquilo e ter a minha própria opinião. Eu não quero ver já com a opinião do outro. Então, eu acho que esse é, sem dúvida nenhuma, dos grandes desafios da audiodescrição de filmes. Porque nós vemos aqui exemplos e ouvimos que, obviamente, assim como na Grécia se praticava se narrar uma mesma história por vários autores diferentes, e que você tem personagens, em algumas histórias morrem, em outras não morrem, mas é o mesmo personagem. Esse direito ao que você pode ter inicialmente nesse grande desafio que é fazer a audiodescrição. Eu acho que o deficiente visual, ele, no momento, no Brasil, ele passa por uma fase de que ele está sendo mais respeitado no que seria o direito dele de ter maior oferta de conteúdos. Eu acho que agora, com a internet, a questão do audiobook, ele realmente começa a engrenar. Esta casa aqui que nós estamos é uma casa de pessoas que lutaram muito e muito para ofertar conteúdo em braille e conteúdo em audiobook. Eu convivi muitos anos com o meu sogro, seu Walter, que foi um promotor, que começou a ficar cego aos 27 anos, e mesmo assim ele conseguiu fazer os exames, e ele durante muitos anos, mesmo cego, ele foi um promotor público, e num dado momento da vida ele teve que abandonar. Mas eu lutava muito para conseguir audiobooks para ele. Eu acho que o audiobook ele é a principal porta de entrada para que se possa desenvolver isto que eu estou falando da imaginação livre, porque o autor escreveu o livro, e aquele livro narrado, ipsiliteri, digamos assim, se for uma obra nacional,
aquilo pode, sim, ajudar a desenvolver, digamos, na criança, no jovem e no adulto também, a uma relação com as narrativas que possa permitir que o deficiente também seja produtor de literatura, de cultura, de audiovisual e afins. Porque foi citado aqui o programa Assim Vivemos. Estive na TV Brasil como gerente de conteúdo e pude fazer a curadoria desse programa chamado Assim Vivemos, um festival que inicialmente era apenas presencial e que depois nós levamos em 2 temporadas para as telas da TV Brasil. E durante 2 temporadas, são 26 capítulos vezes 2, nós pudemos levar para o espectador um pouco da audiodescrição na televisão, como um ato até inaugural, eu diria isso, né? Fomos pioneiros nesse sentido. Mas o mais importante do festival Assim Vivemos é que ele não apenas descrevia filmes, mas ele descrevia filmes de produção de deficientes, inclusive de deficiência de paralisia cerebral e etc. Ou seja, então, quando eu falo do sonho, da imaginação, da denotação e da conotação, eu acho que precisamos, ao tempo que precisamos lutar por todas essas tecnologias, precisamos lutar pela maior delas, o direito do deficiente, desde a sua infância, no sistema educacional, a ter a sua capacidade de criar e de desenvolver suas expressões nas diversas linguagens. Assim, se a retroalimentação do que é o que você consome, seja do mundo, seja do que é arte, literatura, cultura em geral, você vai ter não apenas um consumidor, você vai tratar aquela carência não apenas com algo que ocupe um espaço de lazer ou de fruição, mas você vai estar desenvolvendo o que pode ser também uma produção que se retroalimente na questão da discussão e da crítica, ou seja, pensamentos críticos mais ampliados e que, inclusive, poderão até nos apontar caminhos diferenciados, porque uma audiodescrição provavelmente feito por alguém que assistiu um filme de audiodescrição, ou por quem criou um filme, né, um deficiente visual que faça o seu próprio filme, ele provavelmente vai ter a capacidade de descrever aquele filme de forma bastante diferente de alguém, né? E aí entro no mundo em que eu não domino. O que eu ouvi aqui hoje, eu aprendi muito, né? Nós, no IRDEB, na TVE, na Rádio Educadora, nós tentamos fazer o máximo que pudemos, mas ainda temos consciência que estamos aquém, né? Então, na Educadora fizemos já uma série de radionovelas. Na TV Brasil, que a gente retransmite, nós temos um percentual que a lei exige, mas aqui mesmo, concretamente, na produção da TVE, ainda estamos devendo à comunidade, ao público, uma maior atenção a isso, né? Saindo do tema, entrando no tema da questão das políticas públicas, eu diria que o IRDEB tem obrigação, né, a Secretaria de Educação, o IRDEB, de ampliar esse espectro.
e ampliar não só na questão de cumprir as cotas, ampliar na questão também de difundir isso que vocês estão fazendo aqui. Ou seja, então fica o convite aos organizadores do evento, certo? Para que a gente possa, num futuro, abrir aí um grupo de trabalho para que a gente possa, dentro do IRDEB, da TVE, da Rádio Educadora, ver como a gente vai fazer efetivamente o que eu estou falando aqui. Quer dizer, ampliar os espaços para a produção de conteúdo que venha de vocês em geral, né? Só para finalizar, eu diria que a grande cena do cinema mudo, que foi citada aqui en passant, é uma cena que Chaplin passou 2 anos para fazer. Ele interrompe o filme Luzes da Cidade. Não sei se vocês lembram como é o argumento de Luzes da Cidade, mas é uma florista cega que se apaixona por um vagabundo achando que ele é um milionário, né? E há uma cena em que ele interrompe. Ele era um perfeccionista, Charles Chaplin. Ele demorou muito para aceitar o cinema falado. Ele até entrou numa certa crise quando o cinema falado surgiu, porque para ele o cinema não podia ser falado. E incrível isso, porque eu pessoalmente continuo achando Chaplin uma das coisas mais geniais. Passado mais de, sei lá, 70 anos, ele continua muito atual. E aquela cena é a cena em que ele interrompe as filmagens. Pense aí, qual de nós cineastas aqui, somos 3 aqui nessa mesa, qual de nós se daria ao luxo hoje, qual produtora se daria ao luxo de interromper um filme durante 2 anos por causa de uma cena que ele achava que se a cena não fosse feita da forma que ele encontrou, jamais ela, a moça com deficiência visual, compreenderia, passaria aquele engano, se tornar uma história de amor, uma história linda. E aí é a cena que o momento em que o milionário estaciona o carro defronte à calçada e ela acha que aquele vagabundo saiu de dentro daquele carro. Então, num filme sonoro, você pode fazer isso com ruídos, por exemplo, ou com falas. Mas num filme absolutamente silencioso, né? Porque quando a gente fala cinema mudo, na verdade é o cinema silencioso, né? Porque havia legendas, coisa e tal, e às vezes você até via as pessoas usarem o labial da fala, mas antes de tudo era o cinema silencioso. E aí ele resolve isso com algo que a gente não ouve, mas ela ouve, que é justamente a batida da porta do carro e ele passando naquele momento ali na direção dela. Eu agradeço. Antes de tudo, acho que um evento desse é algo extraordinário, certo? Eu acho que é fundamental, acho que tem que realmente se multiplicar. Parabenizo a Ednilson e a toda a equipe. Acho que é muito caminho a andar, certo? Mas vamos deixar que as narrativas não sejam só as conotadas, que sejam também as denotadas, ok?